O assunto de ontem à tarde foi, sem dúvida nenhuma, o suposto pedido de demissão que o Sérgio Moro teria feito para o Bolsonaro. Ocupou todas as manchetes, que era certo ou que se dava como certo a saída do Moro do governo Bolsonaro. As razões disso, pelo menos razões evidentes, têm a ver com o controle da decisão da troca da direção da Polícia Federal. Ou seja, por um lado, o Moro, como ministro da Justiça, que é a instância superior à Polícia Federal, quer ter o poder de decidir quem vai substituir o Valeixo, que atualmente é o diretor-geral da Polícia Federal, enquanto que o Bolsonaro quer decidir ele quem será essa pessoa. Essa disputa já aconteceu anteriormente, aconteceu no passado, o Bolsonaro tentou trocar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, deu uma disputa lá entre ele e o Sérgio Moro, mas agora, nesse caso em particular, o que se diz, pelo menos, e aqui eu vou linkar várias reportagens que mencionam esse caso, o que se diz é que o Bolsonaro está insatisfeito, está preocupado, na verdade, com os rumos de algumas investigações. A primeira delas tem a ver com a investigação sobre fake news, que poderia estar levando a Polícia Federal até o Carlos Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro. Essas foram denúncias feitas e que surgiram também na CPMI das fake news, que haveria um gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto, um gabinete para propagação de fake news, para criação de fake news, para destruição de reputação de opositores ou ex-bolsonaristas, isso coordenado pelo Eduardo e pelo Carlos. Então a Polícia Federal estaria chegando agora, coletando informações ou chegando a algum tipo de conclusão de que tem o papel, de fato, dos dois filhos do presidente lá dentro. E isso, bem, embora não seja novidade, embora não seja nenhuma revelação, certamente seria um espinho aí no pé do Bolsonaro. Outro ponto também é que, agora, recentemente, o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, solicitou um inquérito sobre as manifestações golpistas, as manifestações pedindo intervenção militar, pedindo fechamento do Supremo, fechamento de Congresso, que o Bolsonaro participou. Esse pedido foi enviado ao Supremo, o Supremo autorizou e essa investigação está sendo feita pela mesma equipe da Polícia Federal que investiga as fake news. Então o Bolsonaro estaria também contrariado com essa centralização dessas investigações. Eu recomendo que vocês assistam o grande debate de ontem, pelo menos a primeira parte, no qual o advogado Augusto de Arruda Botelho fala sobre isso, sobre a importância da autonomia da Polícia Federal, que ele não pensa que trocar o diretor-geral vai alterar o modo como os policiais trabalham, que é uma instituição autônoma, que é uma instituição bastante respeitada e que vai continuar investigando os crimes. Mas essa queda de braço, ela tem mais um caráter simbólico, na verdade, do que, de fato, repercussões práticas para a polícia. Porque, por um lado, você tem o Sérgio Moro, que foi convocado para o governo Bolsonaro, que foi convidado para se tornar o símbolo da moralidade, do combate à criminalidade, isso graças à reputação que o Sérgio Moro havia angariado como juiz da Lava Jato, pelo menos entre os segmentos da população, um segmento lavajatista da população, e ele tem de fato essa reputação nesse pessoal. Basta a gente pensar, por exemplo, na série Mecanismo, a primeira temporada, no qual o Sérgio Moro é pintado como um paladino da justiça, um herói, o super Moro que vai combater os corruptos. Então, a entrada do Moro, esse convite do Moro para integrar o governo Bolsonaro, levou consigo uma grande fatia do eleitorado que apoia a Lava Jato e que apoia o Sérgio Moro. Então, parte da credibilidade do Bolsonaro, e eu acho que aqui é o central, na verdade, na minha leitura desse cenário, uma boa parte da credibilidade do Bolsonaro, uma boa parte da base bolsonarista que ele mantém ainda, tem a ver, sim, com a presença do Moro no governo Bolsonaro. Você tem muitas pessoas que são humoristas, que são lavajatistas e que não são bolsonaristas necessariamente. Então uma queda do Sérgio Moro, eu já disse aqui em outras circunstâncias, que o Sérgio Moro e o Guedes são os dois pilares sobre os quais se sustentam o Bolsonaro, a queda do Moro vai enfraquecer, vai desintegrar rapidamente o governo Bolsonaro, porque aqui ele vai perder uma grande parte da base que ainda o suporta até agora. E ainda no grande debate de ontem, é importante mencionar um outro aspecto, porque revela duas coisas, na verdade, que você viu o Caio Coppola tecendo críticas duras ao governo Bolsonaro, coisa que você raramente vê, Você vê o Caio Coppola passando pano violentamente para o Bolsonaro, um esforço de salvaguardar esse governo, sabe-se lá por quê, e
Nesse caso, Sérgio Moro, ele passa a criticar, sim, o governo Bolsonaro. Ele fala disso, né, que seria uma perda grande para o governo Bolsonaro. E isso me dá a impressão que o Coppola está mais alinhado ao lavajatismo do que, de fato, ao bolsonarismo nesse sentido. Não sei dizer, aqui estou só especulando. E outra coisa que o Coppola menciona, e essa é uma outra coisa também que vai estarrecer certamente uma boa parte da base bolsonarista, que é a articulação que o Bolsonaro tem feito agora junto com o Centrão. O Centrão, quando a gente se refere a isso, a gente fala de uma grande ala do Congresso que é fisiológica, ou seja, são deputados ou partidos que vão oscilando de acordo com quem está no poder. Então, se está o PT no poder, esse centrão aqui, há uma certa troca ali de favores, esse centrão passa a votar junto com o governo e depois entra outro governo, vão para outro lado. Então, assim, que não tem muita personalidade ideológica, não tem muita posição ideológica e que vai justamente atrás de cargos, atrás de benefícios. Basicamente é isso. Então o Bolsonaro ele se elegeu também com base nisso, dizendo que ele não faria esse tipo de negociação, que ele não compraria votos, que ele não faria tomar lá da cá. Ele mais ou menos cumpriu isso, né, de um modo ou de outro, o que nem sempre significou progresso, no final das contas, porque é um presidente que está bastante isolado porque ele constantemente ataca essas forças, né? Ele constantemente ataca o Congresso, ataca deputados, ataca partidos, ataca o presidente da Câmara, ataca o presidente do Senado, ataca o Supremo. Então, assim, é alguém que não consegue deixar de lado esse antagonismo perpétuo que serve para fins narrativos, que serve para fins de mobilização da base, mas que na prática, na política, é altamente destrutivo. E dado esse isolamento, que pode sim levar ao impeachment do Bolsonaro, caso o processo seja iniciado, já se antecipando a isso, já se antecipando a essa desintegração do governo dele, ele está se articulando agora com esse pessoal, com esse centrão, com o Roberto Jefferson, com o Valdemar Costa Neto, e isso já visa, na verdade, preparar o terreno para que, ano que vem, quando terminar a presidência do Rodrigo Maia na Câmara, que o Bolsonaro possa pôr um nome alinhado a ele, que o defenda, né, que o proteja, que possa criar uma ponte de diálogo entre ele e a Câmara dos Deputados. E aí entra outro problema, na verdade, né, que vai dar um curto-circuito na cabeça da base bolsonarista, que um dos nomes que está sendo cogitado para ocupar depois o cargo do Rodrigo Maia é o Arthur Lira, do PP, o deputado, e que foi réu em uma ação ligada à Lava Jato. Então, ele está fazendo um pacto faustiano aqui. O Bolsonaro, para se manter no poder agora, sentindo que a presidência está em risco, ele está disposto a sacrificar o Sérgio Moro, a jogar o Sérgio Moro para fora, a chutar, a escorraçar o Sérgio Moro, porque na verdade esse pedido de demissão do Moro tem aqui em sua base algo que o Mandetta não tinha, que é um brio, né? O Sérgio Moro está se sentindo quase que forçado a pedir demissão graças aos atos do Bolsonaro. Então, por questão de orgulho pessoal, o Sérgio Moro se sente na posição de eu vou aqui cair fora, né? Se eu sou indesejável aqui, eu vou cair fora. Então, arriscar, por um lado, essa base morista e, por outro lado, se mancomunar com aquilo que ele mesmo repudiava e que foi promessa de campanha, de não se mancomunar com esse pessoal. Eu quero ver, na verdade, como é que vai ficar agora para os bolsonaristas, que a única virtude que eles tinham para arrotar em relação ao Bolsonaro, embora fosse falsa também, embora fosse altamente questionável, era que o Bolsonaro não era corrupto. Ele é burro, ele é incompetente, ele não sabe se comunicar, ele não sabe se articular politicamente, ficou 30 anos no parlamento, nunca fez porra nenhuma, mas pelo menos ele não é corrupto. E como eu disse, tem controvérsias em relação a isso, né? A gente já viu o Ciro Gomes aqui falando sobre isso, né? Que todo mundo sabia que ele era corrupto. Mas voltando aqui, Bolsonaro, portanto, foi tudo o que ele foi de ruim ao lado por 28 anos como deputado federal. Mas o Bolsonaro que faz o discurso da moralidade, Bolsonaro é um corrupto. Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, esse que ocupa a presidência do Brasil, desviava o pouco dinheiro que havia no seu gabinete. Deixa eu explicar para vocês, meu gabinete ficava a 30 metros do dele. Todo mundo sabia, e os arquivos estão no Congresso para quem quiser pesquisar. Atenção, Rodrigo Maia. Olha aí, rapaz. Te compenetra, rapaz. Te põe de pé. Te lembra dos constrangimentos e da altura da responsabilidade que você tem. Está tudo nos arquivos da Câmara. Bolsonaro tinha 6 funcionários fantasmas que assinavam o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. Uma dessas funcionárias fantasmas era muito famosa, porque era muito bonita, e era
simplesmente personal trainer da burguesia do Rio de Janeiro. Nunca deu um dia de serviço em Brasília, nem no gabinete do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Filha do Queiroz, que é a conexão do Bolsonaro com as milícias, que achacam, que roubam, que matam, que chantageiam, que fazem ligação clandestina de net e que eles querem espalhar pelo Brasil inteiro. Isso aqui tudo eu estou dizendo sob o peso da minha responsabilidade. Portanto, se o Congresso Nacional Brasileiro tem graves defeitos, a corrupção de uma parte dele e o descompromisso com a questão dos pobres, a última pessoa no Brasil que tem autoridade moral para denunciar isso chama-se Jair Messias Bolsonaro. Recentemente surgiram aqui umas notas fiscais de postos de gasolina mostrando que o Bolsonaro abastecia carros oficiais com R$1.000 de combustível numa vez só, né? Então, assim, tem controvérsias. O patrimônio do Bolsonaro cresceu de maneira bastante suspeita também. Então, de fato, essa questão de que não era corrupto era, bem, a gente podia pôr em dúvida. Agora, nesse sentido de se unir com parlamentares que são acusados de corrupção ou que estiveram envolvidos em escândalo de corrupção, que foram réus, isso aí certamente abala bastante esse último argumento frágil, mas esse último argumento de que teria algum tipo de virtude mínima no governo Bolsonaro. Embora tenhamos debatido a questão do Moro, né, que foi o assunto de ontem, como eu disse, para mim a grande notícia de ontem, na verdade, foi essa aqui, olha. Está no Estadão e a manchete é: Supremo manda Maia se manifestar sobre impeachment do Bolsonaro. Que o ministro Celso de Mello decidiu agora que o Rodrigo Maia tem que se manifestar sobre um pedido de impeachment. Ele tem 10 dias para fazer isso, que é um pedido de impeachment aberto por 2 advogados, que são o José Rossini Campos e o Tiago Santos de Pádua, no qual eles acusam o Bolsonaro de crime de responsabilidade por algumas alegações. Uma delas, eu vou ler aqui, olha. Segundo os advogados, Bolsonaro teria cometido supostos crimes de responsabilidade em diversas ocasiões, como a divulgação da campanha O Brasil Não Pode Parar, suspensa por ordem judicial, a ida a manifestações com pedidos pró-intervenção militar, a demissão do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em meio à crise sanitária do novo coronavírus, a falta de transparência em relação ao seu próprio teste para a Covid-19, que não foi publicamente divulgado. A base desse pedido ali, né, do Supremo para que o Maia se manifeste é que o Maia estaria sendo omisso, né? Está sentando em cima desses processos para não ter que avaliar. Estaria usando isso aí como ficha de troca, né? Usando isso como... Bem, não é a alegação do Supremo, que eu estou analisando. Eu estaria usando isso como barganha contra o Bolsonaro. Inclusive eu li uma thread muito boa ontem, que eu não sei se eu vou encontrar aqui, não me lembro quem foi que publicou, falando justamente sobre isso, né, que na verdade o Maia, ele está segurando esses processos de impeachment que já são quase 20, ou mais de 20, não sei, tem um monte de processo lá. Daqui a pouco o Maia vai abrir a porta do gabinete dele e vai cair um monte de processo em cima dele de impeachment, porque são muitos pedidos de impeachment contra o Bolsonaro. E ele estaria sentando em cima disso porque se ele iniciasse esse processo, se ele desse a abertura do processo de impeachment contra o Bolsonaro, isso fragilizaria a posição do Rodrigo Maia, porque também há acusações contra o Maia, e isso aconteceria mais ou menos o que aconteceu com o Eduardo Cunha. Ele iniciaria o processo de derrubada da Dilma, mas, ao mesmo tempo, isso inicia a própria queda do Eduardo Cunha a partir de denúncias contra ele. Então, o Maia estaria se precavendo, evitando que o pior acontecesse com ele próprio. Na verdade, não dar início a um pedido de impeachment seria o instinto de autopreservação do Maia. Eu penso que pode ser sim isso, ao mesmo tempo em que é uma chantagem, né? Olha, a gente tem aqui você nas nossas mãos. Seria um modo de controlar o Bolsonaro de algum jeito, né? Mas aí sim, nesses 10 dias de prazo, se o Maia supostamente aceitar o pedido de impeachment e avançar isso aqui, aí sim a gente verá uma grande reviravolta no cenário político brasileiro. Porque no meio de uma crise sanitária, no meio de uma pandemia, Bolsonaro demitindo o ministro, Moro querendo sair, e eu vejo essa motivação do Moro de sair justamente como uma tentativa de se descolar do governo Bolsonaro para que não manche mais ainda a reputação dele, toda essa base dele erodindo, a militância bolsonarista sem saber como proceder, porque são mensagens contraditórias. Como é que você defende um governo que vai compactuar com uma ala corrompida do Congresso, sendo que ele dizia que não faria isso? Como é que você faz isso? É claro que você tem uma base bolsonarista que é paga, né? Tem cargos lá, assessores parlamentares, que têm suas razões financeiras e de poder para se manter alinhado ao Bolsonaro ainda. Mas o eleitorado, o gado bolsonarista, se tiver um pouquinho de raciocínio crítico, se tivesse um mínimo de, sei lá, 3 neurônios funcionando, vai olhar isso aqui e falar assim, gente, não foi para isso que eu votei. Então, esse é um momento crítico agora, na verdade, talvez um momento mais complicado para o Bolsonaro agora. Só uma última informação também que é importante,
que foi dada na coluna da Mônica Bergamo, que foi dada na Folha de São Paulo pela coluna Painel, que diz o seguinte aqui, que esse desapego do Bolsonaro em relação ao Moro agora, tipo, é indiferente, foi fortalecido a partir da demissão do Mandetta. Porque o Mandetta era um ministro popular, tinha 70% de aprovação popular, foi demitido e mesmo assim isso não chegou nem a arranhar o governo Bolsonaro. Então ele acha que ele pode fazer o mesmo com o Moro, simplesmente se livrar do Moro e não vai fazer diferença. Por outro lado, a ala militar, que é a ala que tem apagado os incêndios no governo, acha que não é um bom sinal isso. Pelo contrário, eles acham que a saída do Moro vai acelerar também o processo de impeachment do Bolsonaro. Então, quem está tentando manter agora o Moro ainda no governo é uma articulação interna dos militares, que já fizeram isso antes. Tentaram manter o Mandetta, não deu certo, tentaram apagar esses incêndios, como eu disse, mas eu acho que em pouquíssimo tempo a gente também vê a saída do Moro, porque já deve estar saco cheio, né? Eu acho que o Moro já cansou de fazer parte desse governo, já se frustrou o suficiente e vai sair. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, sobre essa situação de ontem aí, a possível saída do Moro do governo Bolsonaro, o que isso implicaria, né? O que isso significaria para o governo Bolsonaro e também sobre essa notícia aí que eu falei do pedido do Supremo para que o MAS se manifeste sobre os impeachments do Bolsonaro. O que vocês acham que vai acontecer aí? Deixa no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!